Há residências que guardam algo além do que se vê à primeira vista. Quando uma casa apresenta determinados indícios, pode ser sinal de que ali se concentra uma energia favorável, capaz de atrair estabilidade e crescimento. Permanecer nesse ambiente por mais tempo tende a ampliar esses benefícios, como se o próprio espaço contribuísse para o bem-estar de quem nele habita. Não é raro observar pessoas que, sem grandes esforços aparentes, desfrutam de uma vida equilibrada, onde as dificuldades se convertem em possibilidades e tudo parece fluir naturalmente. Em contrapartida, há quem se esforce incessantemente sem alcançar resultados satisfatórios, como se algo invisível impedisse o progresso. Muitas vezes, a resposta não está na quantidade de trabalho dedicado, mas no local onde se vive. De acordo com ensinamentos antigos, como os da cabala judaica, a prosperidade não se resume apenas a orientacal da construção ou a disposição dos objetos no interior. Trata-se de reconhecer e alinhar as forças sutis que percorrem o ambiente, influenciando diretamente a situação financeira, a saúde e os relacionamentos familiares. Escolher a moradia adequada e saber preservá-la pode ser comparado a viver sobre uma fonte oculta de abundância. Com o tempo, essa energia se manifesta de maneira concreta, beneficiando todos os que ali residem. A sabedoria tradicional ensina que a verdadeira prosperidade vai além da acumulação material. Ela envolve viver em harmonia com princípios como a verdade, a generosidade e a consciência. Quando surgem bloqueios na vida financeira, muitas vezes a origem não está no mundo exterior, mas nas atitudes internas e na própria energia do lar. A seguir, serão apresentados 9 sinais pouco conhecidos que permitem avaliar se uma residência e um espaço propiciam a prosperidade. Identificá-los pode ser fundamental para decidir se vale a pena manter-se no local. O primeiro sinal está relacionado à vegetação ao redor da casa. Há lares onde as plantas crescem vigorosas e saudáveis mesmo sem cuidados frequentes. Não é necessário regá-las diariamente, adubar com regularidade ou podá-las com precisão para que se desenvolvam exuberantes. As folhas se erguem em direção ao céu, as flores desabrocham no período certo e não há sinais de pragas ou murcha. Basta um pouco de chuva ou alguns raios de sol matinal para que o jardim se torne um ambiente vibrante, repleto de vitalidade. Esse fenômeno não é mera casualidade, mas um indicativo claro de que o solo é fértil e carregado de energia positiva. Na cabala, as plantas simbolizam crescimento, evolução e fartura. No entanto, para que prosperem, o terreno precisa estar em condições ideais. Se o local estiver impregnado de energias negativas ou estagnadas, nenhum cuidado será suficiente para evitar que as plantas adoeçam ou definhem precocemente. Um exemplo real ilustra essa ideia. Uma família mineira, os Silva, residia há mais de 4 décadas em uma casa modesta. A matriarca, Dona Maria, sempre afirmou não ter habilidade com plantas. Ainda assim, na frente da residência, uma jabuticabeira produzia frutos 3 vezes ao ano, quando o comum seria apenas uma safra. Os vizinhos consideravam um fato extraordinário, mas ele ocorria naturalmente. Com o passar dos anos, a família experimentou um crescimento constante, sem grandes reviravoltas, mas também sempre vacos. Os 3 filhos concluíram seus estudos, obtiveram empregos estáveis, e a casa foi reformada aos poucos, sem endividamento. Após o falecimento de Dona Maria, os filhos decidiram vender a propriedade para dividir a herança. Em menos de 6 meses, todos enfrentaram dificuldades financeiras inesperadas. A jabuticabeira, que antes produzia abundantemente, deixou de dar frutos no ano seguinte, apesar dos novos proprietários cuidarem dela. Por outro lado, quando as plantas crescem espontaneamente, fortes e saudáveis, especialmente espécies associadas à prosperidade, como o bambu, que representa resistência e integridade, a romaceira, ligada à riqueza, as orquídeas, símbolos de elegância, ou a árvore da felicidade, que remete à fortuna duradoura, a natureza está de forma silenciosa, confirmando que aquele é um terreno abençoado. Em diversas tradições espirituais, tanto orientais quanto na cultura judaica, a natureza não é apenas um cenário, mas um reflexo do destino. Onde a terra é fértil e a energia é forte, as plantas crescem naturalmente. Quando florescem na estação certa e oferecem sombra ao redor da casa, é sinal de que o ambiente está em sintonia com quem nele habita, proporcionando apoio constante. Não são necessários gestos grandiosos ou declarações pomposas. A própria natureza se encarrega de revelar essa verdade. O segundo sinal está na entrada da luz solar matinal. Desde tempos remotos, considera-se que uma casa banhada por essa luminosidade atrai fortuna e bem-estar. A energia mais pura e poderosa se manifesta com os primeiros raios do dia, quando a escuridão da noite dá lugar à claridade.
Na Cabala e nos ensinamentos judaicos, a luz solar da manhã é vista como uma energia original e de alta frequência capaz de ativar os fluxos energéticos do lar. Quando ela penetra no ambiente, dissipa a estarinacal e renova as possibilidades. Na tradical do Shabat, o dia sagrado de descanso no judaísmo, as velas são acesas na sexta-feira ao entardecer para marcar a chegada da paz ao lar. Essa luz não e apenas física simboliza a presença divina trazendo bem-caos para a família. Da mesma forma, a luz natural da manhã é encarada como uma dádiva cotidiana, um lembrete de que cada novo dia traz consigo renovacal e oportunidades. Algumas residências podem parecer bem construídas, mas a ausência de luz solar prejudica a circulação de energia positiva. Sem ela, a negatividade se acumula, gerando cansaço, falta de clareza e desânimo. Varanda ou telhado são sinais de harmonia e protecal. Na tradical judaica, as aves, especialmente as andorinhas, são vistas como mensageiras de boas notícias e estabilidade. Sua presença indica que o ambiente está em equilíbrio, livre de energias disruptivas que poderiam afetar a tranquilidade do lar. Quando constroem ninhos próximos a uma residência, acredita-se que trazem consigo uma espécie de bem-cal silenciosa, reforçando a segurança e a continuidade da prosperidade. A observar desses pequenos detalhes na natureza não e mera superstical, mas uma forma de reconhecer padrões que, ao longo dos séculos, foram associados a ambientes favoráveis. Casas onde pássaros escolhem se estabelecer costumam ser vistas como locais onde a energia flui de maneira mais suave, sem bloqueios que possam interferir no bem-estar dos moradores. Isso não significa que a ausência de ninhos seja um sinal negativo, mas sim que sua presença reforça a ideia de um espaço acolhedor, onde até mesmo os animais encontram abrigo. Além disso, a relação entre aves e prosperidade não se limita apenas à sua presença física. O canto dos pássaros ao amanhecer, por exemplo, é considerado um lembrete natural de que um novo ciclo se inicia, trazendo consigo oportunidades renovadas. Em algumas práticas, recomenda-se até mesmo deixar pequenos recipientes com água ou graus para atrair essas aves, não apenas como gesto de bondade, mas como uma forma de convidar a energia positiva a permanecer no local. No entanto, é importante notar que nem todas as aves carregam o mesmo simbolismo. Enquanto andorinhas e pombas são associadas à paz e estabilidade, outras espécies podem indicar desequilíbrios, dependendo do contexto. Por isso, a observação cuidadosa do comportamento dos pássaros ao redor da casa pode oferecer pistas sobre o estado energético do ambiente. Se, por exemplo, aves costumavam frequentar o local e subitamente deixam de aparecer, isso pode ser um sinal de que algo mudou na dinâmica do espaço. Para quem deseja fortalecer essa conexão, algumas ações simples podem ser adotadas. Manter árvores ou arbustos próximos à residência que sirvam de abrigo natural ou instalar comedouros em locais estratégicos são formas de incentivar a presença das aves. Além disso, evitar o uso de produtos químicos agressivos no jardim ou na limpeza externa contribui para um ambiente mais saudável, tanto para os pássaros quanto para os moradores. A relação entre os seres humanos e a natureza, nesse sentido, vai além do aspecto prático. Trata-se de uma troca sutil, onde o cuidado com o ambiente ao redor reflete-se no bem-estar daqueles que nele habitam. Quando uma casa se torna um refúgio não apenas para seus moradores, mas também para outras formas de vida, cria-se um ciclo virtuoso onde a energia positiva se multiplica de maneira quase imperceptível, mas constante. Chegam com alarde, mas se depositam de forma discreta, como o orvalho que se forma na escuridão. O coachar dos sapos à noite, nesse contexto, simboliza essa abundância que se manifesta de maneira gradual e constante. A presença desses animais em torno de uma residência, especialmente durante períodos de chuva, é interpretada como um indicativo de que a energia financeira está se movimentando. Não se trata de um sinal imediato de fortuna, mas de um processo que se desenrola com o tempo, reforçando a ideia de que a prosperidade muitas vezes surge de forma orgânica, sem pressa. A chuva, por si só, já representa a renovação e, quando combinada ao som dos sapos, reforça a nocal de que um ciclo de estabilidade está se estabelecendo. Na tradical cabalística, os sapos também são associados à capacidade de adaptação e resiliência. Sua presença sugere que, assim como esses animais prosperam em ambientes úmidos e desafiadores, os moradores da casa estão sendo preparados para lidar com mudanças de maneira equilibrada. O coachar noturno, nesse sentido,
não e apenas um chamado da natureza, mas um lembrete de que a prosperidade muitas vezes exige paciência e confiança no processo. Além disso, a associação dos sapos com a riqueza não se limita ao aspecto material. Em algumas culturas, seu canto é visto como um convite para olhar além das aparências e reconhecer as oportunidades que surgem de forma sutil. Assim como o orvalho molha a terra sem fazer barulho, as bênçãos financeiras podem se manifestar de maneiras inesperadas, exigindo atenção e disposição para acolhê-las. Quando esses sons são ouvidos com frequência e comum, que se recomende observar os pequenos detalhes do cotidiano. Uma conversa casual, um projeto antigo que ressurge ou até mesmo uma mudança de perspectiva podem ser os primeiros sinais de que algo maior está por vir. A chave, nesse caso, está em manter a mente aberta e agir com discernimento, sem focar resultados, mas permitindo que as coisas se desenvolvam naturalmente. O coachar dos sapos, portanto, não é apenas um fenômeno acústico, mas um símbolo de que a energia ao redor da casa está em harmonia com as forças da abundância. Não se trata de um presságio mágico, mas de um lembrete de que a prosperidade, muitas vezes, é construída passo a passo, assim como a natureza opera em seus próprios ritmos. Pencaus fluem naturalmente para o ambiente. A energia de um relacionamento equilibrado e amoroso e o alicerce sobre o que se constrói a prosperidade duradoura. Não se trata apenas de uma crença antiga, mas de uma observação prática. Lares onde há respeito mútuo, diálogo e afeto tendem a atrair estabilidade em outras áreas da vida. A presença de crianças brincando na frente da casa, assim como a escolha dos pássaros por determinado local, reforça essa ideia. Ambos são indicadores de que o espaço emana uma energia acolhedora e segura. As crianças, em particular, são sensíveis a ambientes onde há harmonia, pois sua percepção ainda não foi influenciada por filtros sociais ou racionalizações. Quando elas se sentem à vontade em um lugar, e sinal de que ali existe uma atmosfera leve e positiva. Na tradição cabalística, a harmonia doméstica é vista como um reflexo da ordem cósmica. Um lar onde as relações são saudáveis e a paz prevalece torna-se um ponto de convergência para energias benéficas. Isso não significa a ausência de desafios, mas sim a capacidade de resolvê-los sem deixar resíduos de negatividade. Quando os conflitos são superados com maturidade, a energia do ambiente se renova, permitindo que a prosperidade se manifeste de forma orgânica. A prática de pequenas ações, como oferecer água aos pássaros ou acolher as crianças da vizinhança, não é apenas um gesto de gentileza, mas uma forma de reforçar essa conexão. Esses atos simples funcionam como uma espécie de convite para que as bênçãos se estabeleçam de maneira mais profunda. Não se trata de uma troca mecânica, mas de um reconhecimento de que a prosperidade muitas vezes chega por meio de canais sutis, que exigem atenção e cuidado. O ensinamento dos sábios sobre a importância da mulher na bênção da casa não deve ser interpretado de forma literal ou restritiva. Na verdade, ele destaca o papel central da harmonia familiar como um todo. Quando os membros de uma casa cultivam respeito e compreensão mútua, criam-se as condições ideais para que a energia positiva se multiplique. Isso se reflete não apenas no bem-estar emocional, mas também na estabilidade material e nas oportunidades que surgem. Observar os sinais ao redor, sejam eles o canto dos pássaros, a presença de crianças ou a sensação de paz ao entrar em um ambiente, pode servir como um guia para avaliar a qualidade energética de um espaço. Esses indícios não são mágicos, mas sim reflexos de um equilíbrio que já existe e que pode ser nutrido. A prosperidade, afinal, não é um evento isolado, mas um processo contínuo que se fortalece quando há intenção e coerência nas ações. Se, ao refletir, perceber que sua casa apresenta alguns desses sinais, isso pode ser um indicativo de que ela já é um local de bem-caos. Nesse caso, a recomendação é valorizar o que já existe em vez de buscar mudanças precipitadas. A verdadeira riqueza muitas vezes reside naquilo que já foi construído com paciência e cuidado. Por outro lado, se ainda não identificou esses sinais, há sempre a possibilidade de transformar a energia do ambiente por meio de práticas simples, como cultivar a harmonia, praticar a gratidão e acolher o que a natureza oferece. Importante e reconhecer que a prosperidade não é um destino, mas uma jornada. Ela se manifesta quando há abertura para receber, disposição para nutrir e sabedoria para reconhecer os sinais que já estão presentes. Um lar abençoado não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que, mesmo diante delas, mantém sua essência de acolhimento e equilíbrio. A abertura para a prosperidade ocorre de maneira natural quando há um alinhamento entre os princípios de paz, gratidão e bondade nos relacionamentos estabelecidos no ambiente doméstico. Nesse contexto, o espaço residencial passa a funcionar como um ponto de convergência para elementos benéficos. Uma forma de iniciar essa transformação consiste em observar a casa com atenção renovada.
Percorrer os cômodos permite identificar aspectos como a entrada de luz natural, a circulação de ar, o estado das plantas, a qualidade da água e a presença de momentos de alegria. Esses elementos contribuem para a percepção da energia que permeia o local. Outra prática recomendada envolve a adoção de rituais simples de gratidão. Ao acordar, é possível reconhecer a segurança proporcionada pelo abrigo. Antes de dormir, um breve momento de reflexão sobre as experiências positivas do dia reforça essa conexão. O cuidado com o espaço físico também desempenha um papel fundamental. A limpeza realizada com propósito, a organização feita com atenção e a remoção de objetos danificados ou associados a lembranças desfavoráveis ajudam a manter a harmonia do ambiente. Além disso, a integridade nas ações cotidianas é essencial. A prosperidade se sustenta quando há coerência entre palavras, trocas e condutas pautadas por valores como verdade e justiça. Dessa forma, o lar transcende sua função material e se torna um canal para manifestar coisas contínuas de bem-estar. A prática de afirmar coisas positivas pode servir como um exercício de conexão com essa energia. As pessoas como reconheço as bem-causas ao meu redor ou meu lar e um espaço de harmonia e abundância reforçam essa intenção. A busca por orientar coisas sobre prosperidade e equilíbrio pode ser complementada com o acompanhamento de conteúdos que abordem esses temas. Deseja-se que cada indivíduo encontre seu lugar em sintonia com o fluxo adequado de oportunidades, transformando sua residência em um ambiente de luz, tranquilidade e plenitude. A prosperidade, afinal, tem início na disposição interna e se reflete nas escolhas feitas para o espaço onde se vive.